São Paulo, final dos anos 90. A cidade está em pânico com um serial killer. A imprensa só fala de um nome, o maníaco do parque. Mas o arquivo Enigma foi investigar e descobriu que na mesma época, na zona leste de São Paulo, outro monstro, muito mais brutal, estava caçando um homem que não apenas matava, ele esquartejava, ele bebia o sangue e ele comia a carne de suas vítimas. Hoje, investigamos o true crime esquecido de Laerte Francisco da Costa, o canibal de Guaianazes. O arquivo Enigma começa em 1999. A polícia de Guaianazes começa a registrar um padrão de desaparecimentos. O alvo: mulheres, geralmente jovens, moradoras da região, que pegavam o trem ou andavam sozinhas à noite. A princípio, casos tratados como fuga de casa. Até que o horror foi descoberto. Em um terreno baldio, um saco de lixo foi encontrado. Dentro, partes de um corpo humano. A polícia percebeu que não era um crime comum. Era uma execução. E logo, mais partes de outras vítimas foram encontradas. Um serial killer estava desovando suas vítimas em Guaianazes. A polícia, investigando as vítimas, chegou a um nome: Laerte Francisco da Costa. Ele tinha sido visto com uma das mulheres desaparecidas. Ao ser preso, ele não resistiu. E com uma frieza que chocou os policiais, ele confessou. Ele confessou 4 assassinatos. A polícia suspeita que ele cometeu pelo menos 10, mas o arquivo Enigma investiga o método. E é aqui que o caso se torna um dos mais macabros do Brasil. Laerte não era um psicopata comum. Ele era um serial killer ritualístico. Ele confessou que atraía as mulheres para sua casa. Lá, ele as matava geralmente estranguladas. E então, o ritual começava. O true crime do canibal de Guaianazes. O sangue. Ele confessou que cortava as vítimas e bebia o sangue. O canibalismo. Ele esquartejava os corpos. E segundo a confissão, ele cozinhava e comia partes das vítimas, como o fígado e o coração. Ele disse à polícia que fazia isso para ganhar a força das vítimas. Um ritual de canibalismo místico. O arquivo Enigma precisa perguntar: por que o Brasil conhece o maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, mas apagou o canibal de Guaianazes, Laerte da Costa? Os dois agiram na mesma época, anos 90, os dois em São Paulo. E o método de Laerte era objetivamente mais brutal. A resposta e o arquivo Enigma da mídia. O maníaco do Parque Francisco atacava mulheres de classe média, em um parque famoso, o Parque do Estado. O caso dele tinha glamour para a imprensa. Era o Ted Bundy brasileiro. O canibal de Guaianazes, Laerte, atacava mulheres pobres, na extrema zona leste. Suas vítimas eram invisíveis para a grande mídia. O true crime de Guaianazes foi apagado por um preconceito de classe. A mídia decidiu que um serial killer da elite era mais vendável que um canibal da periferia. O que o arquivo Enigma conclui? O caso de Laerte da Costa é a prova de que a história do true crime no Brasil é seletiva. O arquivo do canibal de Guaianazes é um dos mais brutais que já investigamos. Um caso de canibalismo ritualístico em plena São Paulo, que foi esquecido porque suas vítimas não davam audiência. O arquivo foi silenciado pela mídia. Obrigado por assistir ao arquivo Enigma. Da próxima vez, saímos de São Paulo e vamos para a Amazônia. Investigaremos desaparecimento forçado, que foi o eco da morte de Chico Mendes. O enigma de Juca Pirama.